Ao longo da história da humanidade, poucas figuras foram tão cercadas de mistério quanto Tote. Na antiga tradição egípcia, ele era conhecido como o deus da sabedoria, da escrita, da matemática, da ciência, da linguagem sagrada e dos mistérios da mente. Era representado como o grande escriba dos deuses, aquele que registrava as leis do universo e preservava o conhecimento que governava tanto o mundo material quanto o espiritual. Segundo as tradições herméticas, Tote não era apenas um símbolo religioso, mas a personificação da inteligência universal, da consciência desperta e da busca pelo autoconhecimento. Seus ensinamentos influenciaram diversas escolas filosóficas e esotéricas ao longo dos séculos, e mais tarde, foram associados à figura de Hermes Trismegisto, originando aquilo que ficou conhecido como a tradição hermética. Uma das ideias centrais atribuídas a esses ensinamentos é que toda transformação começa na mente. A forma como pensamos, interpretamos e reagimos ao mundo influencia profundamente nossa experiência de vida. Por isso, o verdadeiro conhecimento não consistiria apenas em compreender o universo exterior, mas principalmente em conhecer a si mesmo e desenvolver consciência sobre os próprios pensamentos, emoções e escolhas. Existe uma ideia que poucas pessoas questionam durante toda a vida, a de que são exatamente quem acreditam ser. Desde muito cedo, aprendemos a responder quando perguntam nosso nome, nossa idade, nossos gostos e nossa personalidade. Com o passar do tempo, essas respostas deixam de ser apenas descrições e passam a se tornar a própria identidade. Mas existe uma pergunta muito mais profunda que quase ninguém faz: quem escreveu essa identidade? Será que aquilo que você chama de eu realmente nasceu de suas escolhas conscientes, ou foi construído silenciosamente por tudo aquilo que você viveu antes mesmo de desenvolver consciência sobre si? Será que aquilo que você chama de eu realmente nasceu de suas escolhas conscientes, ou foi construído silenciosamente por tudo aquilo que você viveu antes mesmo de desenvolver consciência sobre si? A verdade é que nenhum ser humano nasce acreditando que é forte ou fraco, rico ou pobre, capaz ou incapaz. Nenhum bebê nasce com medo de fracassar, de ser rejeitado ou de não ser suficiente. Essas ideias não fazem parte da essência humana, elas são aprendidas. Cada palavra ouvida durante a infância, cada reação recebida dos pais, cada experiência emocional intensa, cada elogio, cada crítica e cada silêncio foram sendo registrados pela mente como instruções sobre quem você deveria ser. Imagine que sua consciência chegou ao mundo como um grande pergaminho em branco. Nele não havia medo, culpa, vergonha ou limitação. Existia apenas potencial. Porém, antes mesmo que você pudesse escolher o que escrever nesse pergaminho, outras pessoas começaram a registrar suas próprias crenças nele. A família escreveu suas expectativas. A escola escreveu suas regras. A sociedade escreveu seus padrões de sucesso. A cultura escreveu seus medos. As experiências emocionais gravaram marcas profundas que passaram a ser interpretadas como verdades absolutas. O problema é que, com o tempo, você deixou de perceber que essas inscrições foram apenas aprendidas. Passou a acreditar que elas eram sua natureza. Quando uma criança escuta repetidamente frases como tudo é complicado, você nunca termina nada, dinheiro é difícil, ninguém muda de verdade ou a vida é sofrimento, essas afirmações deixam de ser apenas opiniões externas. Aos poucos, tornam-se comandos internos que passam a dirigir pensamentos, emoções e decisões sem que a pessoa perceba. Esse processo acontece de maneira tão silenciosa que a maioria das pessoas jamais identifica sua existência. Elas acreditam estar fazendo escolhas livres quando, na realidade, apenas repetem programas antigos instalados ao longo da vida. Reagem sempre da mesma forma diante dos mesmos desafios, atraem relacionamentos semelhantes, enfrentam dificuldades parecidas e acreditam que tudo isso faz parte do destino, quando muitas vezes estão apenas reproduzindo condicionamentos invisíveis. Os antigos ensinamentos herméticos atribuem a Tote, o grande escriba da sabedoria, a compreensão de que toda a realidade começa na mente. Essa ideia não significa negar o mundo exterior, mas reconhecer que a forma como interpretamos a realidade determina profundamente nossa experiência dela. Antes de qualquer transformação externa, existe uma programação interna moldando aquilo que percebemos, sentimos e escolhemos. É por isso que tantas pessoas passam anos tentando mudar apenas comportamentos superficiais e acabam retornando aos mesmos padrões.
Elas modificam hábitos, estabelecem metas, fazem promessas e iniciam novos projetos, mas continuam carregando exatamente a mesma identidade construída anos atrás. Enquanto a raiz permanece intacta, os frutos inevitavelmente continuarão semelhantes. Existe uma diferença profunda entre mudar atitudes e transformar identidade. Mudar atitudes exige esforço constante. Transformar a identidade altera naturalmente a forma como as atitudes surgem. Quando alguém acredita profundamente que é incapaz, qualquer tentativa de agir com confiança parecerá artificial. Mas quando essa crença é substituída por uma percepção diferente sobre si mesmo, novos comportamentos começam a surgir de maneira espontânea. Talvez o maior obstáculo da transformação seja justamente este: perceber que nem todo pensamento que passa pela sua mente nasceu de você. Muitas das vozes internas que hoje parecem fazer parte da sua personalidade são ecos de experiências passadas, opiniões de outras pessoas ou interpretações construídas durante momentos de fragilidade emocional. Elas foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer a própria verdade. O primeiro passo para qualquer mudança profunda não é criar uma nova identidade imediatamente. É desenvolver consciência suficiente para observar aquilo que foi escrito em sua mente sem seu consentimento. Toda programação perde parte de sua força quando deixa de operar automaticamente. O simples ato de perceber que uma crença foi aprendida, e não faz parte da sua essência, já começa a abrir espaço para uma nova forma de existir. Essa é a verdadeira porta de entrada para a transformação consciente. Antes de reescrever sua história, é preciso reconhecer que muitas páginas foram escritas por outras mãos. E somente quando você identifica essas inscrições invisíveis é que pode assumir, finalmente, o papel de autor da própria identidade, deixando de viver como personagem de uma história criada por condicionamentos antigos para começar a escrever, conscientemente, quem realmente deseja se tornar. Antes de reescrever a própria realidade, existe um processo que quase ninguém está disposto a enfrentar: limpar aquilo que foi gravado na mente durante anos de forma inconsciente. A maioria das pessoas acredita que mudar consiste apenas em adquirir novos conhecimentos, repetir frases motivacionais ou desenvolver hábitos diferentes. No entanto, construir algo novo sobre uma estrutura antiga raramente produz uma transformação duradoura. Se os alicerces permanecem os mesmos, qualquer mudança tende, cedo ou tarde, a retornar ao ponto de origem. Os antigos ensinamentos atribuídos a Tote apresentam uma ideia poderosa: toda a criação começa na mente. Isso não significa que o mundo exterior seja uma ilusão, mas que a forma como percebemos, interpretamos e reagimos aos acontecimentos nasce primeiro dentro de nós. Antes que uma experiência se manifeste externamente, ela já encontra um terreno preparado pelas crenças, símbolos e significados que carregamos internamente. É justamente por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e construir realidades completamente diferentes. Uma interpreta um obstáculo como um convite ao crescimento, outra o enxerga como confirmação de sua incapacidade. O evento é o mesmo. O código mental que o interpreta é completamente diferente. Reprogramar a mente começa quando você percebe que não precisa acreditar em tudo o que pensa. Grande parte dos pensamentos que surgem diariamente não representa sua essência, mas apenas a repetição automática de antigos condicionamentos. Eles aparecem porque foram reforçados inúmeras vezes ao longo da vida, tornando-se caminhos neurais familiares. Quanto mais um pensamento é repetido, mais natural ele parece, até que deixa de ser questionado e passa a comandar silenciosamente as escolhas do dia a dia. Imagine que sua mente seja semelhante a um grande templo antigo. Durante décadas, inúmeras pessoas entraram nesse lugar deixando inscrições nas paredes. Algumas escreveram coragem. Outras gravaram medo. Algumas registraram amor. Outras deixaram culpa, vergonha, rejeição e escassez. O problema é que você cresceu acreditando que todas essas inscrições pertenciam ao templo desde sua construção. Nunca imaginou que muitas delas foram adicionadas muito tempo depois. A reprogramação consciente começa quando você percorre esse templo com atenção, observando cada inscrição sem medo de enxergá-la. Não existe transformação verdadeira sem observação honesta. Antes de substituir uma crença limitante, é necessário reconhecê-la. Antes de dissolver um padrão emocional, é preciso admitir sua existência.
Fugir daquilo que está escondido apenas fortalece seu poder sobre você. Nesse ponto, muitas pessoas cometem um erro comum. Tentam eliminar pensamentos negativos lutando contra eles. Quanto mais combatem uma ideia, mais energia acabam oferecendo a ela. A mente funciona de maneira diferente. Ela fortalece aquilo que recebe atenção constante, independentemente de essa atenção ser positiva ou negativa. É por isso que a verdadeira mudança não acontece por confronto, mas por substituição consciente. Sempre que um velho pensamento surgir, você pode escolher não alimentá-lo. Em vez de repetir internamente "eu nunca consigo", pode interromper esse ciclo e construir uma nova interpretação: "estou aprendendo a agir de uma maneira diferente". Não se trata de criar ilusões ou negar dificuldades. Trata-se de instalar um código mental que produz expansão em vez de aprisionamento. Os antigos alquimistas chamavam esse processo de transmutação. O objetivo nunca foi destruir o chumbo, mas transformá-lo em ouro. Da mesma forma, suas experiências passadas não precisam ser apagadas. Elas podem ganhar novos significados. Uma rejeição pode deixar de representar falta de valor e tornar-se uma experiência de crescimento. Um fracasso pode deixar de simbolizar incapacidade e transformar-se em aprendizado. O acontecimento permanece o mesmo, o significado muda completamente. Esse novo significado nasce através da repetição deliberada. A repetição é uma das maiores forças de construção da identidade humana. Foi pela repetição que antigas crenças foram instaladas. Será também pela repetição consciente que novos caminhos serão fortalecidos. Cada vez que você escolhe responder de maneira diferente ao mesmo pensamento antigo, cria uma pequena ruptura no padrão automático. Inicialmente essa mudança parece frágil, quase imperceptível. Mas toda transformação profunda começa dessa maneira. A neurociência demonstra que o cérebro possui uma extraordinária capacidade de reorganização, conhecida como neuroplasticidade. Novas conexões neurais podem ser fortalecidas enquanto antigas conexões enfraquecem quando deixam de ser utilizadas com frequência. Isso significa que a repetição consciente de novos pensamentos, novas emoções e novos comportamentos pode modificar gradualmente a maneira como o cérebro responde às experiências. A transformação não acontece de um instante para outro, mas por meio de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Entretanto, a repetição não precisa ocorrer apenas através das palavras. Imagens internas, emoções, postura corporal, respiração e experiências vividas também participam desse processo de reprogramação. Quanto mais sentidos são envolvidos, mais profundamente o novo padrão se consolida. A mente aprende por associação. Ela registra aquilo que é vivido com intensidade e constância. Por isso, reprogramar a mente exige disciplina, mas não uma disciplina baseada na rigidez. Trata-se de uma disciplina construída pela consciência. A cada pensamento observado, a cada reação interrompida e a cada nova escolha, você assume novamente o controle do processo de escrita da própria identidade. Em vez de permitir que antigas programações decidam quem você será amanhã, você começa a participar conscientemente dessa construção. Esse talvez seja o maior ensinamento da transformação interior: a liberdade não surge quando o mundo muda ao seu redor. Ela começa quando você percebe que pode reescrever os códigos invisíveis que moldam sua forma de pensar, sentir e agir. A partir desse momento, deixa de viver como alguém programado pelas circunstâncias e passa a se tornar o arquiteto consciente da própria mente. Existe um momento inevitável em toda transformação profunda que poucas pessoas estão preparadas para enfrentar. Não é o instante em que você decide mudar. Nem quando começa a adquirir novos conhecimentos. Muito menos quando adota novos hábitos. O momento mais desafiador acontece quando a antiga versão de si começa a perder força. É exatamente aí que nasce a sensação de estranhamento, como se uma parte daquilo que você sempre chamou de eu estivesse desaparecendo. A maioria das pessoas acredita que o sofrimento da mudança está nas dificuldades externas. Na realidade, a maior batalha acontece dentro da própria mente. Durante anos, sua identidade foi construída sobre crenças, memórias, emoções e padrões repetidos incontáveis vezes. Esses elementos criaram uma estrutura psicológica que passou a oferecer uma falsa sensação de segurança. Mesmo quando essa estrutura produz sofrimento,
ela ainda parece familiar. E aquilo que é familiar costuma ser confundido com aquilo que é verdadeiro. É por isso que tantas pessoas desejam uma vida completamente diferente, mas continuam tomando exatamente as mesmas decisões. Elas querem prosperidade, mas continuam pensando como alguém que vive na escassez. Buscam relacionamentos saudáveis, mas ainda carregam as mesmas feridas emocionais que moldaram suas escolhas anteriores. Sonham com liberdade, mas permanecem presas às interpretações antigas sobre quem acreditam ser. A identidade possui um mecanismo silencioso de autopreservação. Sempre que você tenta agir de maneira diferente, ela reage tentando restaurar o antigo equilíbrio. É como um sistema interno que diz constantemente: volte a ser quem você sempre foi. Essa resistência pode surgir como medo, procrastinação, insegurança, dúvidas excessivas ou até mesmo como uma sensação inexplicável de que você está perdendo a própria essência. No entanto, essa sensação não significa que algo está dando errado. Pelo contrário. Muitas vezes ela indica que antigas estruturas estão começando a se desfazer. O desconforto da transformação não nasce porque você está se afastando de quem realmente é. Ele nasce porque você está se afastando daquilo que acreditava ser durante toda a vida. Imagine uma serpente trocando de pele. Enquanto a pele antiga ainda permanece aderida ao corpo, ela oferece proteção, embora já não permita crescimento. Chega um momento em que permanecer nela se torna mais doloroso do que abandoná-la. O mesmo acontece com a identidade humana. Existem versões de nós que foram importantes em determinado momento da vida, mas que deixam de servir quando nossa consciência se expande. Talvez você tenha construído uma identidade baseada na necessidade constante de agradar aos outros para sentir que merecia amor. Talvez tenha aprendido que precisava esconder emoções para parecer forte. Ou quem sabe acreditou durante décadas que precisava lutar o tempo todo para provar seu valor. Essas estratégias podem ter sido úteis em algum momento da sua história, mas não foram criadas para acompanhá-lo por toda a vida. O problema surge quando essas estratégias deixam de ser ferramentas de sobrevivência e passam a definir quem você acredita ser. A partir desse momento, qualquer tentativa de abandoná-las parece uma ameaça à própria existência. O ego interpreta a mudança como perda, quando, na realidade, ela representa libertação. Nos antigos ensinamentos espirituais, a morte raramente simboliza apenas o fim da vida física. Ela representa, sobretudo, o encerramento de um estado de consciência para que outro possa nascer. Antes de toda expansão existe um processo de dissolução. Antes de cada novo ciclo existe o abandono de algo que já cumpriu sua função. Essa é uma das maiores ilusões da mente, acreditar que evoluir significa adicionar continuamente novas qualidades sem jamais abandonar as antigas estruturas. Mas a verdadeira transformação acontece justamente no espaço deixado por aquilo que foi dissolvido. Não existe renovação sem desapego. Não existe reconstrução sem desconstrução. Durante esse processo, é comum experimentar uma sensação de vazio. Muitas pessoas interpretam esse vazio como sinal de fracasso e voltam rapidamente aos antigos comportamentos apenas para recuperar a familiaridade perdida. Entretanto, esse espaço vazio possui um significado muito mais profundo. Ele representa o intervalo entre duas identidades. É o momento em que a antiga programação já não domina completamente sua mente, mas a nova ainda está sendo construída. Esse intervalo exige coragem. Coragem para não preencher imediatamente o silêncio com os velhos padrões. Coragem para permanecer alguns instantes sem a necessidade de definir quem você é. É justamente nesse espaço que nasce a liberdade de criar uma identidade baseada em escolhas conscientes, e não em condicionamentos herdados. À medida que você sustenta esse processo, algo extraordinário começa a acontecer. As reações automáticas perdem intensidade. Situações que antes provocavam medo passam a ser observadas com serenidade. Pessoas que antes controlavam suas emoções deixam de exercer a mesma influência. O diálogo interno torna-se mais silencioso, e uma nova forma de presença começa a surgir naturalmente. As pessoas ao seu redor talvez percebam essa mudança antes mesmo de você compreendê-la completamente. Elas notarão que sua postura mudou, que sua maneira de falar é diferente, que suas decisões parecem mais firmes. Algumas se sentirão inspiradas.
Outras estranharão essa transformação. Afinal, elas também estavam acostumadas com a versão antiga da sua identidade. Mas a mudança mais importante não será percebida pelos outros. Será percebida por você. Em determinado momento, olhará para situações que antes dominavam completamente sua vida e perceberá que já não provocam as mesmas emoções. Não porque você aprendeu a escondê-las, mas porque simplesmente deixou de ser a pessoa que reagia daquela maneira. É nesse instante que compreendemos uma das maiores verdades sobre a transformação humana: tornar-se irreconhecível não significa perder quem você é. Significa deixar para trás tudo aquilo que nunca pertenceu verdadeiramente à sua essência. A antiga identidade não desaparece porque foi destruída. Ela desaparece porque já não encontra espaço para existir dentro de uma consciência que escolheu escrever uma nova história. E talvez esse seja o maior ato de liberdade que um ser humano pode realizar: permitir que versões antigas morram com gratidão, para que uma identidade construída pela consciência, e não pelo condicionamento, finalmente possa nascer. Antes de entrar no próximo nível da transformação, é necessário compreender que a mente humana não pensa primeiro em palavras. Ela pensa em símbolos. Muito antes de uma ideia ser organizada em frases, ela já foi construída por imagens, emoções, associações e significados invisíveis. É exatamente por isso que certas lembranças despertam sentimentos instantaneamente e determinadas palavras têm o poder de fortalecer ou enfraquecer nossa percepção sobre nós mesmos. A linguagem que utilizamos diariamente não apenas descreve nossa realidade, ela participa ativamente da construção dela. Poucas pessoas percebem que passam o dia inteiro conversando consigo mesmas. Existe uma voz silenciosa que comenta cada acontecimento, interpreta cada situação e atribui significado a tudo o que acontece. Essa voz é tão constante que acaba se tornando invisível. No entanto, é justamente esse diálogo interno que molda a identidade de forma contínua. Cada vez que você diz para si mesmo: isso é muito difícil, eu nunca consigo, não sou bom o suficiente ou isso não é para mim, você não está apenas expressando um pensamento. Está reforçando uma programação que, repetida inúmeras vezes, passa a ser aceita pela mente como uma descrição fiel da realidade. Os antigos mestres compreendiam que toda palavra carrega uma carga simbólica. Uma palavra não é apenas um conjunto de sons, ela desperta imagens, emoções e expectativas. Quando alguém repete diariamente que vive em escassez, sua mente começa a procurar evidências que confirmem essa narrativa. Quando afirma constantemente que a vida é uma luta, passa a interpretar qualquer desafio como prova de que essa crença estava correta. Aos poucos, o cérebro filtra a realidade para encontrar apenas aquilo que reforça o programa já existente. Esse mecanismo é conhecido pela psicologia moderna como viés de confirmação. Tendemos a perceber, lembrar e valorizar as informações que confirmam aquilo em que já acreditamos. Em outras palavras, não enxergamos necessariamente o mundo como ele é, enxergamos o mundo através das lentes construídas por nossas crenças. Por isso, transformar a linguagem interna não significa negar os fatos, mas alterar a lente através da qual esses fatos são interpretados. Entretanto, existe um nível ainda mais profundo do que as palavras: o universo dos símbolos. A mente inconsciente responde muito mais rapidamente às imagens do que às explicações racionais. Pense em como um simples aroma pode transportá-lo instantaneamente para uma lembrança da infância, ou como uma fotografia desperta emoções antes mesmo que você tenha tempo de analisá-la conscientemente. Os símbolos acessam regiões da mente que a lógica dificilmente alcança. É por isso que a imaginação desempenha um papel tão importante na transformação interior. Durante muito tempo, imaginar foi tratado como uma atividade infantil, distante da realidade. Porém, hoje sabemos que o cérebro ativa diversas áreas semelhantes tanto quando vivemos uma experiência quanto quando a imaginamos de maneira intensa e detalhada. Isso explica por que atletas de alto rendimento utilizam visualizações mentais para melhorar seu desempenho, por que músicos ensaiam mentalmente suas apresentações e por que práticas de imaginação guiada podem influenciar estados emocionais e comportamentais. Imagine, por alguns instantes, a versão mais consciente de si mesmo. Observe sua postura, a tranquilidade do seu olhar, a forma como respira, como caminha e como responde aos desafios. Não visualize apenas resultados externos. Concentre-se principalmente na maneira como essa versão pensa, sente e age.
Quanto mais detalhes você acrescenta a essa imagem, mais o cérebro começa a reconhecê-la como uma possibilidade concreta, e não como uma fantasia distante. Essa prática não consiste em enganar a mente, mas em oferecer a ela uma nova referência de identidade. Durante anos, você alimentou imagens internas de medo, fracasso, rejeição ou incapacidade, muitas vezes sem perceber. Agora, conscientemente, começa a construir símbolos diferentes, capazes de orientar sua percepção para novas possibilidades. Da mesma forma, é importante observar os símbolos que já fazem parte do seu cotidiano. O ambiente em que você vive, as pessoas com quem convive, os conteúdos que consome, as músicas que escuta, as conversas que mantém e até mesmo os objetos que o cercam enviam mensagens constantes ao seu inconsciente. Cada elemento reforça determinados estados emocionais e enfraquece outros. Por isso, transformar a mente também envolve escolher cuidadosamente quais símbolos você permite que permaneçam ao seu redor. Existe ainda um aspecto frequentemente ignorado: a linguagem corporal também é um símbolo. A forma como você se posiciona diante da vida comunica informações ao cérebro antes mesmo de qualquer pensamento consciente surgir. Ombros curvados, respiração superficial e olhar constantemente voltado para baixo enviam sinais diferentes daqueles produzidos por uma postura firme, uma respiração ampla e um olhar atento. Corpo e mente mantêm um diálogo permanente, influenciando-se mutuamente a cada instante. Quando palavras, imagens, emoções e postura começam a caminhar na mesma direção, ocorre um alinhamento interno poderoso. A transformação deixa de depender apenas do esforço consciente e passa a ser sustentada por uma nova coerência entre aquilo que você pensa, sente, imagina e expressa. A identidade começa a se reorganizar de maneira natural, porque todos os seus sistemas passam a apontar para a mesma direção. É nesse momento que você percebe que a realidade não começa apenas nas circunstâncias externas, mas na forma como elas são simbolizadas dentro da sua consciência. Cada palavra escolhida, cada imagem alimentada e cada diálogo interno tornam-se como traços gravados em uma grande obra que nunca deixa de ser escrita. A pergunta deixa de ser "o que o mundo está dizendo sobre mim?" e passa a ser muito mais profunda: quais símbolos estou gravando hoje na mente que construirá a pessoa que serei amanhã? Depois de compreender como sua identidade foi construída, reconhecer os condicionamentos invisíveis, iniciar a reprogramação da mente, atravessar a morte da antiga versão de si mesmo e integrar mente, corpo e consciência em um único propósito, resta apenas uma pergunta: quem é aquele que observa toda essa transformação? Se pensamentos mudam, emoções mudam, hábitos mudam e até a identidade pode ser reescrita, o que permanece presente durante todo esse processo? Essa talvez seja a questão mais profunda que um ser humano pode fazer a si mesmo. Durante quase toda a vida, aprendemos a nos identificar com aquilo que pensamos, sentimos ou realizamos. Dizemos: eu sou meus sucessos, eu sou meus fracassos, eu sou minha profissão, eu sou minha história. No entanto, basta observar com atenção para perceber que tudo isso muda constantemente. Seus pensamentos de hoje não são os mesmos de 10 anos atrás. Suas emoções também não. Seus desejos, seus medos, suas opiniões e até sua maneira de enxergar o mundo foram sendo transformados pelo tempo. Se tudo isso mudou, então quem permaneceu observando cada uma dessas mudanças? Existe dentro de cada ser humano uma dimensão silenciosa que não precisa provar nada para existir. Ela não depende da aprovação das pessoas, das circunstâncias favoráveis ou das conquistas externas. Ela apenas observa. Enquanto a mente produz pensamentos, essa presença observa. Enquanto as emoções surgem e desaparecem, ela continua presente. Enquanto identidades antigas morrem e novas versões nascem, ela permanece intacta. Talvez seja exatamente essa consciência silenciosa aquilo que os antigos sábios tentavam apontar quando afirmavam que o verdadeiro poder não está na personalidade, mas naquele que é capaz de observá-la. A personalidade pode ser moldada. As crenças podem ser substituídas. Os hábitos podem ser transformados. Mas existe uma parte de você que nunca precisou ser consertada, porque jamais esteve quebrada. Durante muito tempo, você acreditou que precisava encontrar quem realmente era. Porém, talvez a jornada nunca tenha sido uma busca, mas um processo de remoção.
Assim como um escultor não cria estátua acrescentando matéria, mas retirando tudo aquilo que esconde a obra já existente, a transformação interior acontece quando você dissolve as camadas de medo, culpa, vergonha, escassez e condicionamentos que ocultavam sua essência. Cada crença limitante abandonada revela um pouco mais dessa presença. Cada medo enfrentado remove uma camada da antiga programação. Cada escolha consciente devolve um fragmento da liberdade que sempre esteve disponível, mas permanecia escondida sob anos de automatismos. É nesse ponto que a ideia de ser o escriba da própria realidade ganha um significado muito mais profundo. Não significa controlar todos os acontecimentos da vida, nem acreditar que tudo depende exclusivamente da força da vontade. Significa assumir responsabilidade pelaquilo que você escreve diariamente na própria consciência. Cada pensamento cultivado, cada palavra repetida, cada emoção alimentada e cada decisão tomada grava uma nova linha no livro invisível da sua existência. A maioria das pessoas vive permitindo que o mundo escreva esse livro por elas. As opiniões alheias determinam seu valor. As dificuldades definem sua identidade. Os erros do passado estabelecem seus limites. As circunstâncias tornam-se autoras da própria história. Mas chega um momento em que a consciência desperta e percebe que pode assumir novamente a caneta. Isso não acontece em um único dia. O despertar não é um evento isolado. É um processo contínuo. A cada manhã você recebe novamente uma página em branco. A cada escolha, decide qual símbolo gravará nela. A cada desafio, escolhe se responderá com os antigos condicionamentos ou com a consciência que vem desenvolvendo ao longo dessa jornada. Talvez você imagine que chegará um momento em que estará completamente transformado e nunca mais enfrentará dúvidas ou dificuldades. Mas a verdadeira expansão da consciência não elimina os desafios, ela transforma a maneira como você se relaciona com eles. Os obstáculos deixam de ser inimigos e passam a ser oportunidades para consolidar aquilo que você escolheu se tornar. Existe uma diferença enorme entre viver tentando controlar o futuro e viver criando, conscientemente, o presente. Quando sua atenção permanece ancorada no agora, cada pensamento deixa de ser automático. Cada emoção deixa de comandar suas ações. Cada decisão passa a nascer de um lugar mais profundo e lúcido. É nesse estado que você deixa de reagir ao mundo e começa a participar conscientemente da construção da sua experiência de vida. Os antigos ensinamentos frequentemente utilizavam a metáfora do escriba porque escrever é um ato de intenção. Nenhuma palavra aparece sobre o pergaminho por acaso. Cada linha é resultado de uma escolha. Da mesma forma, sua identidade não precisa continuar sendo um conjunto de frases escritas inconscientemente pelo passado. Ela pode tornar-se uma obra construída deliberadamente pela consciência presente. Mas existe um detalhe que poucos compreendem. Quanto mais você desperta para sua verdadeira essência, menos necessidade sente de convencer os outros sobre quem você é. O ego busca reconhecimento constante. A consciência busca coerência. O ego precisa provar seu valor. A consciência apenas o expressa. O ego luta para ser visto. A consciência permanece firme mesmo quando ninguém a observa. É por isso que a verdadeira transformação costuma ser silenciosa. Ela não acontece primeiro na aparência, mas na maneira como você percebe a si mesmo. Um dia, sem perceber exatamente quando aconteceu, você responderá de forma diferente diante de uma situação que antes o dominava completamente. Um medo antigo deixará de controlar suas escolhas. Uma crítica perderá o poder de definir seu valor. Um fracasso deixará de parecer o fim da caminhada. Nesse instante, você compreenderá que a mudança mais importante nunca foi externa. Ela aconteceu dentro da consciência. Então surge uma percepção libertadora. Você nunca esteve condenado a repetir indefinidamente a mesma história. O passado pode ensinar, mas não precisa aprisionar. As experiências podem orientar, mas não precisam definir sua identidade. As vozes que um dia escreveram em seu interior podem ser reconhecidas, compreendidas e finalmente silenciadas. A partir desse momento, você deixa de viver como personagem conduzido pelos roteiros do condicionamento e assume o lugar de autor da própria existência. Não porque controla tudo o que acontece, mas porque escolhe conscientemente o significado que dará a cada experiência.
E é exatamente essa escolha, repetida dia após dia, que transforma uma vida comum em uma jornada de despertar. No fim, talvez o maior ensinamento não seja aprender a criar uma nova identidade, mas recordar aquilo que sempre esteve presente antes de qualquer programação. Existe em você uma consciência que jamais foi limitada pelas crenças, pelos medos ou pelas circunstâncias. Ela aguardava apenas o momento em que você teria coragem de remover as antigas inscrições para revelar aquilo que nunca deixou de existir. E talvez, ao terminar esta reflexão, a pergunta mais importante já não seja quem eu fui até hoje, mas sim, qual será a primeira linha que escolherei escrever, conscientemente, no próximo capítulo da minha própria história. Mais do que apresentar conceitos, esta jornada convida você a refletir sobre quem realmente é, quais crenças ainda governam sua vida e quais novas escolhas deseja gravar, a partir de agora, no livro da sua própria consciência.